civil. Vou aceitar aqui a gravação. Bom, pessoal, acho que das pessoas que estão aqui, talvez eu conheça um ou dois pelos nomes aqui diferentes, eu estou vendo, mas gostaria desde já convidá-los também a se apresentarem aqui pelo chat, falar principalmente como que está a atuação de vocês hoje no mercado, em qual área, para a gente direcionar até o nosso bate-papo aqui e para ficar mais interessante essa troca, tá? Quanto mais vocês compartilharem, mais a gente pode direcionar as nossas dicas de hoje. Quem quiser também falar um pouco, pode falar, tanto com áudio ou pelo chat. A área de atuação que o Davi está colocando ali no chat é muito importante. Bom, e continuando, então, sempre atuei nessa área de ensino, como professora também de pós-graduação, sempre na área do BIM, né, ensinando o BIM, fazendo pesquisas, evoluindo no uso e na atuação, e trabalhando com implementações do BIM em escritórios de arquitetura e empresas da área de construção civil. E hoje também eu atuo como coordenadora da Souza Andrade, da construtora Souza Andrade. Então, e tem aí o Larson, o grande Larson também, que já nos conhecemos há muitos anos, né, Larson? E trabalhamos juntos várias vezes nessa área do BIM também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Larson, sou engenheiro civil. Também atuo na parte do BIM desde 2012. Estou numa caminhada aí de quase 10 anos, na verdade, desde que eu tive meu primeiro conhecimento em BIM. Eu formei em 2008. Eu fiquei de 2008 até 2012 sempre trabalhando na parte de orçamento e planejamento de obra. Em 2012 eu conheci o BIM, fiquei um tempo estudando, como é muita informação, né? Ele é muito grande. Fiquei estudando em torno aí de quase 2 anos, vendo sobre a teoria do BIM, estudando os processos, a parametrização, o conceito do BIM. Eu comecei a aplicar o BIM para o acompanhamento de obra. Então, eu comecei de trás para frente. Vocês vão ver que o BIM tem os tipos de modelo, né? Modelo de orçamento, projeto, planejamento. Eu comecei de trás para frente. Então, primeiro, eu comecei a aplicar o BIM para poder acompanhar a obra. Eu pegava os projetos em CAD, fazia modelagem e começava a acompanhar a obra por lá mesmo. Isso trabalhando na parte de planejamento. Aí a consultora que eu trabalhava, ela gostou, ela achou interessante. Um segundo empreendimento, eu comecei a fazer as modelagens para compatibilizar, para poder acompanhar principalmente a obra, mas também que servisse para compatibilizar o projeto. Parte do projeto, inclusive, saiu desse modelo. Acabou que o projetista não queria tanto alterar e acabou que o próprio modelo para fazer a parte do CAD, ele serviu para executar a própria obra. Aí a consultora decidiu implementar como um todo o BIM dentro dos seus processos, na hora de colocar o projeto, e dessa implantação interna que eu fiz, dessa organização, surgiu uma startup, que hoje é a TopTech, eu sou sócio dela, e hoje eu presto serviço. A TopTech hoje, junto com a equipe, a gente presta serviço na parte de implantação do BIM, compatibilização de projetos, acompanhamento de obra e também temos a parte de software. Igualmente com a Letícia, eu também tenho atuado na área acadêmica. Hoje eu sou mestrando pela UFG, faço mestrado em gestão da construção. Dentro da gestão da construção, com processo de seleção de fornecedores usando o BIM como processo. E também tenho ministrado cursos de pós-graduação em matérias isoladas em diversas instituições. Então, essa caminhada aí em paralelo também, junto com o mercado e a parte acadêmica. Legal, bacana. Aí, Larson, compartilha nosso material. Vou só mostrar para vocês como é que vai ser um pouquinho aqui da nossa noite, né? Para vocês entenderem. A gente começou por essa apresentação e depois nós vamos iniciar aqui um bate-papo com muitas ideias, muitos insights, para vocês conseguirem partir para uma implementação.
Eu queria só fazer um complemento. O Jader está acompanhando aí, ele foi bem humilde, né? Eu vi aqui. O Jader é só engenheiro civil. Trabalha numa empresa de construção civil na área de planejamento e controle de obras. Vê que ele é quase dono, né? Eu vi o nome dele aqui, eu falei, o Jader é o Jader mesmo que eu estou pensando? É o Jader mesmo. Ele, nessa implantação do BIM, ele foi meu braço direito. Tanto é que quando eu fui para a startup, ele continuou e eu fico muito feliz. Hoje o Jader está maior que o Larson, e muitas vezes, mas essa aí é a missão do docente. E hoje nós temos uma atuação também, assim, pontual, mas temos, né, no Sinduscom, né, Larson Jader também conosco, nessa evolução de pesquisa na área do BIM, que eu acho muito importante, é a pesquisa para melhorias e para melhores soluções, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, é o que a gente vai falar, que a gente está aqui para discutir e apresentar melhores soluções para vocês. Filho do Larson, aqui, tá aqui. Tá sem áudio, Larson. Vocês estão vendo a tela? Só para confirmar. Estamos. Aham. Só não passou ainda, mas a gente está vendo. Bom, então, como eu citei, né, a nossa apresentação aqui, depois a gente vai iniciar nosso bate-papo, e no final, para quem ficar além da surpresa, assim, de vantagens, né, que a UNID vai apresentar para a gente aqui, uma coisa bem legal, uma proposta bem bacana. A gente também, para quem ficar, a gente vai fornecer um material para implementação, um material diferenciado para leitura e para estudo de implementação. E, pessoal, podem perguntar, tá? Podem interromper a hora que precisarem, não precisa esperar a apresentação para perguntar. O intuito aqui é justamente ter essa troca de informações, ter essa interação, tá? Ah, legal. Estou vendo aqui que a Érica trabalha para um escritório dos Estados Unidos, que utiliza BIM, apaixonada pela ferramenta. Legal, gente. Quanto mais vocês interagirem, tá? Essa apresentação de vocês, com certeza, é muito válida para a gente. Então, para iniciar nosso bate-papo, vamos para o próximo que a gente já começa. Nosso foco aqui hoje vai ser a implementação em si, tá? Como tanto eu como o Larson temos experiência prática, né? Como a gente já citou, de trabalhar em implementações, de já ter atuado em diversas implementações. Então, mais do que conteúdo de leitura, é muito importante essa troca. Eu até aconselho vocês que anotem o que a gente vai falar, assim, de dica, tudo que surgir de ideias, vocês anotem, porque vai valer a pena. O diferencial aqui é o que a gente vai passar da nossa experiência, tá? Para vocês terem aí anotado na hora de colocar em prática. Sim, justamente porque o BIM ele é muito grande, né? Uhum. Ele tem várias vertentes, então, por onde implantar, o seu cenário, o seu próprio cenário vai te dar informações por onde implantar. Então, nos próximos slides aqui, a gente vai comentar alguns cenários, né, para algumas profissões. Eu sou projetista, eu sou orçamentista, eu sou dirigente de planejamento. A gente vai comentar para cada cenário por onde tentar começar a implementar o BIM. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho, só citar aqui rapidamente, né, para começar a falar de implementação, que hoje a gente já tem conhecimento aqui no mercado, né, do BIM, das dimensões do BIM, do 3D até o 10D. Muita gente nem tem conhecimento de algumas dimensões, e principalmente a gente vê que a aplicação ainda é muito precária ainda, está muito inicial, principalmente regionalmente aqui, né, no Centro-Oeste, em Goiás e até no Brasil. Então, o intuito é a gente trocar uma ideia aqui de implementação e você ter uma visão da onde você consegue chegar. Veja bem,
Porque, inicialmente, como que as pessoas começaram a utilizar o BIM? Por que que começaram a utilizar o BIM? Eu mesmo comecei a utilizar o BIM quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso, conheci. Aqui em Goiânia não tinha opção nenhuma praticamente de curso, tinha um curso, que foi o que eu fiz. E a partir desse curso, eu vi a vantagem, não era nem de utilizar o BIM de fato, era você já ter um projeto em 3 dimensões, não ter que fazer uma maquete eletrônica, e já gerar código, já gerar fachada, já gerar uma documentação a partir daquele modelo. Então, inicialmente, o BIM ele não era utilizado para o que ele foi feito, né, em todo o seu potencial, mas sim foi implementado primeiro pelos escritórios com esse intuito de otimizar tempo, de ganhar tempo e ter mais resultado. Depois de um tempo, né, depois de alguns anos, que passou-se a ver, a enxergar o BIM com suas outras dimensões, suas outras possibilidades, que é o BIM para ter a informação da construção, porque BIM nada mais é do que você realmente fazer uma simulação da construção. Né, Larson? Você também enxergou isso no mercado, né? Provavelmente você passou por esse período de que o BIM era só para 3D, né? Digamos. Sim, a vantagem que eu tinha visto no BIM era que você tem informação dentro do elemento, né? Como eu trabalhava na parte de orçamento e planejamento de obra, tinha uma dor, né? Eu ia no CAD, tirava as polilinhas, fazia tudo que tinha que fazer ali, passava para o Excel, daí que você passava para um estudo de orçamento. E no BIM, como ele, o mais importante dele é o I da informação, o que a gente percebeu? Nossa, cara, eu consigo, se o projetista fazer certinho o projeto, eu consigo extrair informação. Eu consigo ter um melhor aproveitamento daquilo que é feito. Acaba-se que com o BIM eu não gasto, não uso menos tempo. Com o BIM a gente usa o mesmo tempo, só que a gente consegue entregar mais valor com o mesmo tempo que é feito. O mesmo tempo que você gastava anteriormente. Então, quando você vai ver desde o conceito, desde o primórdio do BIM surgimento, né? Na verdade, a ideia do BIM surgiu na década de 60, tipo, é novo, né? Não, é recente, é novidade. Mas não, ele surgiu na década de 60, o conceito inicial do BIM. E na década de 80, houve o Building Product Model pelo professor Ishmael, que faleceu até recentemente. Aí, desde 2000, tem sido aplicado na Europa, Estados Unidos, 2010. Começou a entrar no Brasil também em 2010, mas deu uma arrefecida e agora voltou com muita força, né? Mas, assim, e como o BIM ele é processo, ele é conceito, tem uma dificuldade inicial em entender ele, né? E quando você vê qualquer modelo BIM, você encaixa com 3D ali em qualquer imagem que você vê, é normal, a própria internet faz isso. Não, BIM é 3D. Então, depois você começa a entender mais, começa a estudar, Inclusive, tem um livro do BIM Handbook, Manual BIM, que é importante para quem quer seguir essa carreira. É um livro que você tem que ler pelo menos até os 4 capítulos iniciais dele. É importantíssimo ler, para você poder pegar os princípios do entendimento do BIM. Você vê que o BIM é muito mais do que o 3D. 3D é apenas um resultado de um processo muito maior. Sim, com certeza. E essa questão da gente ter, né, no início, o BIM foi muito vendido para economizar tempo. E isso que você falou, eu achei muito importante, porque, na verdade, não é uma economia de tempo. Você usa o tempo de uma forma muito mais inteligente. Você tira processos braçais e utiliza para pensar a mais o projeto, pensar a mais o planejamento, o orçamento e todas as etapas. Então, isso é muito importante, com certeza. Sim, porque você tem um processo de incluir a informação dentro do modelo, né? Se você economiza tempo ali não fazendo cortes, mas você investe, você não gasta, você investe um tempo maior trazendo mais informação para o seu cliente. Pessoal, sobre os conceitos aqui, BIM, 3D, 4D, 5D, 6D, tem alguma dúvida? Eu falo porque, às vezes, assim, no começo, por isso aí, quando eu comecei a estudar BIM 3D, BIM 4D, Revit,
Gente, o que é hash, o que é BIM? Então, era mais difícil. Hoje, a informação, ela tem muito mais informação, tá? Como já é uma informação muito mais difundida hoje, eu, a gente pode explicar, tá? Já não, eu vi até 5D, de 6D eu vi na área acadêmica. Hoje tem uma dissertação do Rogério Suzuki, que eles usam, aí existem outras N ferramentas que você faz gestão da edificação, que seria o 6D, né? Mas eu nunca vi nenhuma aplicação prática disso, não. Na verdade, eu estou vendo uma primeira aplicação prática do 3D, puro, assim, no seu mais alto nível. O que acontece, pessoal? A gente fala assim, do BIM 3D, do BIM 4D, mas existe um outro conceito que é levels do BIM. Então, tem o BIM Level 1, BIM Level 2, BIM Level 3. E esses níveis de aplicação do BIM, eles são tão importantes quanto os tipos de modelo. Eu tenho um tipo de modelo 3D que é para o projeto, um tipo de modelo 4D que é para planejamento, modelo BIM 5D que é para orçamento. E tem os níveis de aplicação do BIM. E o nível mais alto de aplicação é do projeto integrado. Porque hoje a gente está no nível de entre 0 e 1, que a gente está saindo de ferramentas CAD, indo para projetos em BIM, um pouco mais integrados. Nem que cada projetista faça o seu projeto em seus escritórios separados, depois tem a pessoa do coordenador, que ele junta tudo, todos os modelos. Aí, quando eu junto todos os modelos, é chamado de modelo federado. Nesse modelo federado, eu faço a compatibilização, certo? Aí, no BIM Level 2, eu tenho um projeto integrado, onde eu tenho todas as disciplinas modelando uma plataforma linkada na nuvem, que é o mesmo arquivo. Então, eu faço de projeto integrado, porque todos os projetos na mesma plataforma, em tempo real, veem o que eu estou fazendo. Aí, dessa experiência, participei no primeiro mês como consultor do projeto de impermeabilização, foi o meu primeiro contato, que era uma obra, era um data center da Microsoft, que vai ser construído em São Paulo. Mas a minha melhor experiência, assim, depois do 5D, eu não vi nada de prático, e o que eu fiz foi voltar um pouco. Não, vou voltar ali no 3D, vamos fazer um processo integrado de projeto. E é importante também, o que acontece? Quando a gente pega, até foi muito falado também a respeito, o BIM agora é obrigatório. Na verdade, o Brasil tem uma estratégia BIM-BR que foi lançada em 2018, e essa estratégia prevê o uso no Brasil do BIM 7D até 2028. Para você ver, tem o escalonamento, né, dessa estratégia BIM-BR, na qual tem implementação do 4D, 5D, um escalonamento até chegar em 2028, que seria o 7D. Porém, quando a gente pega a maturidade das empresas, dos profissionais, ainda falta muita capacitação, né, e até um planejamento para chegar até o BIM 10D. Porque, por exemplo, a gente pega a nossa construção civil, veja o 10D, industrialização dos processos da construção. Se a gente conseguir planejar para chegar nesse nível, que a gente tem que conseguir, né, planejar para chegar nesse nível, não melhora somente a questão do BIM, melhora a questão da construção civil no geral, porque a industrialização, ela otimiza todos os processos, otimiza uma série de situações, até de recursos, de geração de resíduos até tempo, né? É tudo envolvido para uma evolução da construção civil. Tanto que a previsão é de que o PIB da construção civil em si suba exponencialmente com a implementação do BIM, justamente porque ele evolui toda a cadeia da construção. Né? Então, não é só, vamos utilizar o BIM. Não, a gente está falando em crescimento da indústria da construção. A gente está aqui para contribuir com esse crescimento. Exatamente. E você falou algo interessante. Alguém abriu o microfone? Pode falar. André? Sem querer?
Eu acho que foi sem querer. Ah, tá. Então, tá bom. Não, você fez um comentário, Letícia, que eu pedi fio da meada. Pode continuar, se qualquer coisa eu lembro e comento. Quer- Letícia? Tive um probleminha com o meu vídeo aqui, o meu áudio, Ah, já tá. retornei. Bom, então seria isso, essa é a importância das dimensões. Claro que vocês não vão conhecer de cara todas as dimensões, mas hoje, para vocês verem, o Davi vai citar depois sobre a UNID. A proposta hoje é realmente tratar um planejamento para as empresas que cheguem no nível de industrialização da construção, porque senão isso nunca vai acontecer, né? A gente não vai sair do lugar em relação a É, isso. Era justamente isso que eu queria comentar, Letícia. O que Uhum. acontece? O nosso alto é o 10D, né? Pô, estou Sim, conhecendo o BIM. Imagina assim, a Brasil, que tem uma estratégia BIM BR bem feita, sim, é né? bem Assim, feita. bem feita, ela é bem feita. Teve alguns decretos que foram mudando, mas desde 2018, a data era 2028. Sim, Você vai ver que teve exatamente. decretos pegando, você vai pegando partes e levando, né? Então, o Brasil ele tem uma estratégia BIM, BR, uma estratégia de imputação BIM bem estabelecida. Tem algumas dificuldades, por exemplo, comentei agora há pouco sobre projetar na nuvem. Tem que ter uma rede de internet muito boa, muito boa. Então, acaba que os grandes centros, São Paulo, Rio, alguns estados do Sul, tem essa rede bem estruturada. Goiás está mais ou menos. Aí, alguns estados ali mais do Nordeste tem um pouco mais de dificuldade. Sim, Mas e tem que ter esse planejamento por quê? Se a gente mira alcançar, se a gente quer alcançar o 8, tem que virar no 10. sim. Planejamento de obra desse jeito. Na organização que eu trabalhava, era dessa forma. Eu tinha que atingir 5% de obra no mês. Eu tenho que planejar uns 25% a mais. Eu tinha que Para planejar chegar no 5. 7, Aham. 7,5 para chegar no 5. Então, você tem que ter um planejamento, mesmo que seja muito longo, para você saber, primeiro, você saber o que é o máximo. Se a gente não sabe, nem sabe que existe, não tem nem como mirar. E você tentando atingir o máximo, você vai atingir pelo menos um pouco ali da implantação. E é Sim, dessa forma, cada projeto galgando, melhorando mais a implantação do BIM. com Ninguém certeza. vai sair do 0 a 100 rápido, mas tem que saber que é o 100. Tem que Planejar saber o chegar nele caminho e vai galgando, subindo escada, cada degrau de pouco em pouco. e tem que saber aonde é possível chegar também, porque sem o conhecimento de onde é possível chegar, a pessoa não vai evoluindo de degrau em degrau ali. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desafios, né? Algumas perguntas e depois alguns desafios que vocês vão enfrentar ou já estão enfrentando, quem já está implementando. A primeira pergunta é por onde eu começo? Bom, então assim, a gente tem situações de projetistas e tem situações de profissionais que estão trabalhando em empresas de orçamento, planejamento e etc., ou estão até atuando em obra, né? Então, assim, por exemplo, quem atua hoje com projetos, independente, todos vocês têm que começar através de capacitação, esse é o primeiro nível, né? Porque se você não tiver uma boa capacitação, você realmente não consegue ir para frente. Então, hoje a gente tem algumas capacitações de curto prazo, de longo prazo, tem pós-graduação, tem cursos menores de ferramentas, o que faz a diferença, independente se você está com algum conteúdo gratuito para aprender ferramentas, que hoje tem bastante conteúdo, você tem que fazer uma capacitação para saber fazer o processo correto. Isso é o principal. Senão você fica perdido. É possível também, para a maioria dos profissionais que a gente vê, tanto empresas como profissionais que atuam sozinhos, contratar de início alguma consultoria ou alguma empresa que seja especialista em treinamentos, justamente para ajudar nessa etapa inicial, né? Então, o início é uma boa capacitação.
Para quem está na parte aí de projeto, de obra, de orçamento, planejamento, se você diz, nossa, eu trabalho na construtora, sou orçamentista, eu quero começar a aplicar o BIM. Um caminho, um caminho, talvez que for que eu trilhei, vou falar ele aqui, depois eu vou falar outros. Um caminho que eu trilhei é, primeiro, se você recebe já os projetos em BIM. Se você não recebe, você recebe em CAD, um caminho você começar a modelar. Aí você tem uma curva de aprendizado, que você demora, às vezes você vai demorar mais fazendo em BIM do que no CAD. Mas se você começa a modelar, você começa a ter intimidade com a ferramenta, intimidade com os dados de orçamento, com os dados do modelo. Aí, quando você receber um projeto em BIM, você vai ficar mais fácil poder extrair os dados, vai saber de onde tirar as informações. Porque mesmo hoje, se você orçamentista, porque a empresa lá, ela implementa o BIM, contrata um BIM Mandate, que o BIM Mandate é um documento que contém as diretrizes para você poder ter um projeto em BIM que atinja os objetivos definidos. Então, no BIM Mandate eu posso ter uma pré-definição que é para orçamento. Se você é orçamentista, você recebe um modelo em BIM, está perfeito, mas se você não domina o conceito do BIM, de parametrização, o conceito de interoperabilidade, você vai ter dificuldade em extrair as informações do modelo. Então, mesmo se você é orçamentista, você tem um caminho. Não, vou começar a modelar, então vou fazer um curso de Revit, vou fazer uma pós-graduação, vou ler o livro. Aí tem o livro do BIM, Manual BIM, o BIM Handbook, que é muito importante desse. Se você quer se especializar, não, eu quero ser o rei do BIM. Ah, você quer ser o rei do BIM? Então você tem que ler o Manual BIM. É difícil, são conceitos importantes lá que na frente vai te fazer diferença, vai te diferenciar você no mercado. Então, você vai com a teoria, começa, faz uma pós-graduação, faz um curso, faça um curso de ferramental. Aí, o ferramental você pode fazer ele usando o Revit, mesmo usando o YouTube, tem muito material, o próprio site da Autodesk tem muito material de ajuda no próprio site, e você começa a aprender ferramental. Para quê? Um, se você recebe um CAD ainda, você ter contato com a ferramenta. Se a construtora começar a implementar, você já vai saber como. Você é orçamentista hoje, que faz em CAD, mas está aprendendo, já domina como extrair os quantitativos do Revit, ou do ArchiCAD, ou do UFC. Eu falo Revit mais porque é o que eu mais conheço, tá? Eu mais nem para o mercado. Aí, se você já sabe, surge uma vaga em alguma construtora que precisa de um orçamentista em BIM, você já vai estar capacitado. Então, o caminho é esse. Eu não recebo projeto em CAD, mas eu quero aprender. Aprende a modelar, porque às vezes você modelando ali para poder esses quantitativos, você vai ter um caminho longo, no começo ser difícil, porque você vai estar vencendo a curva de aprendizado, mas você vai ter um domínio muito grande da ferramenta. Para que ou numa outra oportunidade de emprego, ou numa implantação futura, você vai conseguir sair à frente. Esse é um caminho. Mas aí eu quero fazer o certinho, quero sou orçamentista e quero ali implantar o BIM para o orçamento. Aí você tem um caminho que é o caminho correto. Vai no departamento de projetos, apresenta o BIM para o consultor, para o seu coordenador, olha, existe o BIM, ele tem esse passo, ele tem o BIM 3D, ele tem o BIM Mandate, e começa a implantar o BIM pela parte do projeto. Aí você não vai conseguir implementar o BIM e no primeiro modelo sair o modelo para orçamento. Então você faz um primeiro modelo para projeto, aí roda esse projeto todo nele, vai levar aí 1 ano mais ou menos para poder rodar um projeto em BIM, implantar, fiz a parte do projeto. Num segundo empreendimento, agora vamos subir mais um nível, vamos fazer ele para planejamento. Num terceiro nível, agora a gente venceu o 3D, vencemos aqui o modelo para poder fazer o planejamento, agora vamos lutar por um modelo que atenda o orçamento. E mesmo assim, aí vocês terem um pouco da realidade. Mesmo que você faça um modelo para orçamento, você não vai conseguir orçar a obra inteira do modelo. Você vai orçar ali, nos 80% da curva BC, você consegue ir pelo modelo. O restante ainda continua
tradicional mesmo, você não vai conseguir sair do modelo especificamente. Isso se você for orçamentista. Até a Érica citou assim, aqui no chat, que essa parte é difícil, que ela tinha vontade de chorar porque sofria para modelar no Revit e demorava demais, mas sabia que não podia voltar para o CAD. É isso mesmo, quando a gente começa, a gente decide começar. Eu decidi, eu falei bem assim, não, o CAD não é mais uma opção na minha vida, simplesmente esse é o começo mesmo, é a decisão. E no início você sofre, mas porque você vai ter muita dúvida. Mas aí você busca conhecimento para enfrentar essas dúvidas. A cada dúvida que você passa ali, você se sente mais forte. E o primeiro projeto ele é muito sofrido, depois o segundo fica tranquilo, o terceiro fica melhor ainda, e daí para frente é só alegria. Porque realmente no início, isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Qual que é um dos problemas que a gente tem? É a questão da pessoa querer desanimar. Pega ali, vai ter, só porque está tendo muita dificuldade, a cada dificuldade, né, desanima, mas não pode, porque a cada vez que você vai para frente, você só tende a melhorar. Se você enfrentar essa parte inicial, que ela é mais cheia de desafios, acabou, aí ninguém segura mais. Eu comecei um projeto 5 vezes, de verdade. Não, eu acredito que você começou um projeto 5 vezes, com certeza. Não, eu comentei, né, que eu comecei a estudar o BIM antes de começar a aplicar mesmo. Eu fiquei uns 2 anos ali lendo mesmo, para você aplicar efetivamente, né? Aí, nesse inteirinho, eu baixei o Revit. Eu comecei com uns 2 meses lendo. Aí vi a Revit, vou ver esse negócio do Revit, como funciona. Eu baixei, tentei mexer ali sozinho, né, vendo tutorial, falei, nem, gente, bom é o CAD. Esse Revit é difícil demais de mexer nesse trem. Não sei que Bom, os é o povos caso, você falam vai tanto lá, de só Revit. desenha as linhas e tá tudo bem, né? A questão é que, primeiro, o ser humano, ele é avesso à mudança. Ponto. Sim. Qualquer pessoa. E uma Ele questão, é bem avesso. Pode falar, Letícia. não, eu ia só inserir, a gente até vai falar mais para frente, da questão da mudança de cultura. Pode passar um pouquinho do slide para a gente entrar nessa parte, que eles vão entender. Eu já fiz 50 cursos de Revit também, todo curso aprende algo novo, exatamente. Aí vem essas outras questões para a gente chegar na mudança cultural que a gente tem na cabeça, igual o Larson falou, você está lá no CAD, você desenha 2 linhas, aquelas 2 linhas são uma parede, elas representam uma parede. Mas pensa, 2 linhas representar uma parede é diferente de você ter que modelar de fato uma parede e pensar como é que ela vai ser construída. Então, os projetistas, eles não assustaram com o BIM, eles assustaram com a forma de projetar que mudou. Tanto que a norma de desempenho, quem está aqui na construção civil há mais tempo, com certeza acompanhou essa mudança, de 2013 para trás, 2013, junho de 2013 foi quando começou a valer a norma de desempenho. Então, o projeto legal ia para a obra, não ia? Quem pegava projeto executivo em obra? Muito raro você ver projeto executivo em obra antes de 2013. As construtoras, principalmente, não contratavam, não davam valor ainda a um projeto executivo. E o que é o projeto executivo? É o projeto com informações, com muito mais informações da construção. Olha o tanto que está diretamente ligado com o BIM. E aí, quando você pega a norma de desempenho, projetos executivos e a quantidade de informação que hoje a gente consegue colocar num modelo BIM, está tudo correlacionado. Então, a mudança foi cultural de você ter que colocar muito mais informação da construção, e não só botar lá 2 linhas, falar que é uma parede, nem se preocupar como que vai ser construído, orçado, a composição, como é que vai ser a manutenção dessa parede e etc., que aí está totalmente relacionado com o BIM. A Érica aqui, no CAD tudo funciona. Quando começa a modelar, aí já é outra história. Quando vai compatibilizar, então nem se fala. Você falou tudo, Érica, tudo. É O que isso mesmo. acontece? É porque a gente já sabe exatamente aonde está cada um dos comandinhos lá do CAD. Tem Quando os você... atalhos. Então, Sim, assim, isso ajuda muito. Aí, imagina o seguinte, quando você tem mais passos, querendo ou não, por um lado, você poder startar,
você tem mais passos para você poder fazer dentro do Revit. Em que sentido? No CAD, você vai fazer parede, é o comando linha. Você vai fazer piso, é o comando linha. Tudo linha. Você vai fazer uma porta, se já tiver o bloquinho, é o bloco, né, se não me engano, é o comando do bloquinho, tem um tempinho que eu não uso, não lembro muito certinho. Então, o que acontece? Você acaba que você já conhece, você já sabe o caminho das pedras ali. Quando você vai fazer um projeto em BIM, não, qual que é a família, qual que é o tipo de família, qual que é o pavimento que eu tenho que modelar, qual que é o nível. Eu já trouxe o vínculo do Revit, o vínculo do Revit está no mesmo ponto. Eu vou modelar a parede? Não, então o componente arquitetura na parede, quem que é a família? Mas essa família de parede aqui, eu vou vincular pelo eixo, vou vincular pela face externa, pela face interna, pela face do núcleo interno e pela face do núcleo externo. Porque se eu mudar a largura da parede, eu tenho que crescer para o lado certo. O que acontece? Você tem que começar a pensar em muitos passos antes de modelar. Porque quando você está aprendendo, é mais difícil mesmo. Assim, você leva-se mais tempo. Então, parece ali, como tem muita informação, o seu cérebro, às vezes, não está acostumado a processar tanta informação. Então, é natural. Eu falei da curva de aprendizado. Ela vai ter, você tem que ter um pouco de perseverança. Isso acaba, aí quando você fala aqui do custo, né? Quanto custa? Se você é autônomo e você tem seus projetos ali, que você tem sua receita, você vai ter, ou você vai trabalhar muito mais para ter receita, ou você vai diminuir um pouco a receita ali, por quê? Porque você vai estar numa fase de aprendizado, que é normal. E depois que você vence, você não quer, eu te garanto, quem ainda tem dificuldade, né? Não tem ninguém que quer voltar para trás. De 110 a cada 100. Ninguém quer voltar para o CAD. Hoje, assim, né, caminhada ali de 10 anos, né? Eu vou fazer ali, simular ali um barracãozinho de obra. Eu nem penso em fazer no CAD. Nem essa parte, com certeza. Porque hoje é o contrário. Se eu for fazer um projeto no CAD, às vezes eu estou em reunião, o CAD ele é mais rápido de abrir do que o Revit, né? Estou ali, por algum motivo tem que fazer em CAD, eu apanho. Qual que é o comando mesmo? Qual que é o spline? Qual que é o mirror? Sim. Então, hoje é o contrário. Eu apanho muito para fazer em CAD. O Felipe até citou aqui que há uma mudança de cultura de projeto e que isso não entrou na cabeça de muitos projetistas, com certeza, tá? E como a Érica também falou, vocês dois falaram bem, você está simulando a construção. Quando você simula a construção, você já vê o que está acontecendo. Então, por isso você prevê tantos problemas, né? Você já prevê tantas situações, tantas informações que você precisa a mais do que o CAD para poder fazer um projeto. Tá? Isso falando em termos de projeto. Quem dirá em termos de orçamento, planejamento e as próximas dimensões também. Agora, a questão de tempo vai durar, nós vamos falar aqui mais para frente também. Pode passar um pouquinho para a gente falar os desafios aqui, a gente citar um pouquinho dos desafios que a gente já passou e que aí vocês citam para a gente aqui. Quem já implementou, pode falar aqui no site, quem tá no chat, quem está passando por esse processo ou quem ainda vai começar. É importante a gente saber também. Porque primeiro a gente vai falar da questão do valor, alto investimento inicial. Todo mundo fica com medo desse investimento, mas não necessariamente você precisa investir de cara. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você está fazendo um curso de pós-graduação, você já tem acesso a alguns softwares gratuitos. Então, enquanto você está estudando, você já tem esses softwares, você já não tem esse investimento inicial para aprender. Depois, quando você começa a atuar, você compra um software, vamos supor, se é uma empresa muito grande, ela não vai comprar os softwares para todo mundo de uma vez, para todos os profissionais. Ela vai consolidar o uso passo a passo, consolidou o uso, compra mais um software. Não é assim, sai comprando tudo, sai investindo de uma vez, porque a gente sabe que os softwares BIM, não só BIM, né? Qualquer software hoje, ele não é em conta. O profissional ele precisa ter diversos softwares, mas é possível sim fazer um investimento gradual.
Esse investimento não precisa assustar, não é necessário. E tem muita opção no mercado também. Então, para essa fase inicial, achei engraçado aqui, ó, amém, a matrícula de especialização, exatamente, Felipe, porque aí você já tem acesso aos softwares, né? Já vai treinando, aproveita o software educacional, né? Já que está estudando, né? Que tem direito mesmo ao software, aproveita para treinar ao máximo e já ficar fera. Por quê? Quando você tiver que investir, você já treinou com software gratuito e aí você já vai ter um retorno financeiro para poder pagar esse investimento que você está fazendo, tá? Então, em termos de alto investimento inicial, é só fazer um planejamento gradual, no caso das empresas, e no caso do profissional autônomo, ele trabalhar dessa forma que eu falei. Agora, a mudança de cultura organizacional, a gente já citou um pouco aqui. Essa, para mim, é a parte mais importante. Imagina, gente, nós estamos, como eu disse, eu acho a gente engatinhando ainda, né? Claro, a gente está querendo começar a andar. Eu falo assim, a gente, o mercado, tá? No geral, tá? As implementações. Porque o pessoal começa a implementar, e nós vamos falar aqui depois de um segredo, assim, o que seria um segredo para você não cair no que acontece no mercado, de começar uma implementação e ficar naquele básico, não sair do básico, né? Não sair ali do 3D ou do 4, 5D. Como é que você vai chegar no 10, por exemplo? O que vai fazer você chegar no 10? Que? Isso que vocês têm que saber. Então, assim, imagina a mudança de cultura organizacional que a gente tem que ter para chegar no 10. A gente ainda está com mudança de cultura organizacional, a gente teve para passar do 2 para o 3D, do 3, então, para o 4, para o 5, né? Imagina para chegar no 10. Então, é muito importante essa questão da mudança de cultura organizacional. E isso é um movimento, é o tempo e investimento intelectual também, de treinamento e de conhecimento, tá? Tanto falando em termos de empresas, como falando também em termos do profissional que trabalha sozinho. O profissional que trabalha sozinho é mais fácil, né, gente? Porque aí ele quer mudar, ele quer implementar, ele vai. Porque ele não depende de opiniões, ele não depende, às vezes, do superior. Agora, quando você tem uma empresa, que é o caso que eu já trabalhei em implementação para diversas empresas, você pega, você tem ali o diretor, você tem abaixo do diretor gerentes, coordenadores e você tem funcionários, demais funcionários que todos vão se envolvendo num processo único. E o que faz esse envolvimento? O que gera esse engajamento? Nem sempre no início vai estar todo mundo engajado. Eu já fui em empresas que uns queriam demais o BIM, outros não queriam. Para eles era um comodismo, às vezes, ficar na ferramenta que já conheciam, ou achavam que o BIM não funciona, que tem muito esse pensamento também, né? O que a gente vê é que muitas empresas não sabem aplicar da forma correta e, por fim, falam, não, esse BIM não funciona não, esse negócio não presta para nada. É assim que acontece. Porém, não é assim, é falta de conhecimento, do conhecimento certo, tá? Então, quando você começa a aplicar, a empresa começa a ver retorno, até quem não gostava, que estava ali fora daquele engajamento, se engaja. Pode ter certeza que, gente, resultado, as pessoas trabalham por resultados. Todo mundo que vê resultado vai querer aquilo ali para ele também, né? Então, o BIM, a implementação BIM, ela tem que ser focada em resultados, né? O material de implementação que a gente citou aqui para o final, passar para vocês, fala muito sobre a questão de meta bem focada em resultado para a empresa, tá? Para a empresa ou para o profissional autônomo. Até a Erika colocou isso, o escritório que trabalha faz um modelo para o BID, e é muito interessante. Temos que colocar cada tomada, cada luz de saída de emergência, cada pedaço de carpete, as lixeiras, simplesmente tudo. Vejo que muitos modelos ainda não são o basicão para fazer o 3D só. Para você ver, você está fazendo uma simulação mesmo da construção, né? Olha o nível de detalhe. Esse BID é para a questão de orçamento, né? Você faz um modelo para poder levar para licitação e ter tudo certinho, né? É o que a gente seria um modelo da 5D. A gente está falando aqui do 5D, que é hoje, regionalmente, aqui é um desafio ainda. É o que você falou, Erika, é que hoje o desafio
que a gente conseguiu mudar a ferramenta. Agora falta mudar processo de projeto para tudo certinho. Né? Exatamente. E aí a gente passa para o próximo item, que é a alteração do fluxo de processo, já acomodado pelos profissionais. O que eu vejo acontecer muito, gente? As empresas investem em implementação. Falo das empresas assim, porque quanto mais pessoas, né, mais desafiador. Então, a empresa vai lá, ela quer implementar o BIM, ela fala, nossa, eu vou investir nisso, e aí a pessoa quer, os diretores, convence os diretores, geralmente não parte dos diretores a ideia de implementação BIM, os diretores nem sabem o que é, parte muito de gerentes, coordenadores, né? E a empresa faz esse investimento, e o que acontece com esse investimento? Se não alterar, gente, presta muita atenção nisso aqui, vocês têm que anotar, porque se não alterar o processo, o fluxo de processo da empresa, a implementação, ela não serve para nada. Implementou, treina aquele funcionário, nem muda o fluxo de processo dele, ele vai embora, leva todo o conhecimento, a empresa, aquele processo BIM não ficou para a empresa, não foi alterado e as coisas permanecem no mesmo lugar, não sai do lugar. Isso eu vi acontecer muitas vezes, por isso essa dica, tá? Se não mudar o fluxo de processo, né, o processo de trabalho de cada departamento envolvido com o BIM, não faz diferença. Não faz diferença uma implementação. Só um comentário, o Felipe Uhum. comentou isso, seria BDI no caso? Não, Felipe, é BID, ele vem de um termo em inglês, tá? Que é um formato de contratação. Igual a gente tem preço PMG, que é preço garantido, obra por administração, obra por empresa global, e nos Estados Unidos existem os tipos de contratações de projetos, de obras, né? A EBID é uma delas. Certo, que a dúvida é o que ele citou no chat, né? Isso. Sim. Gente, então, assim... Sobre isso Pode tudo falar. que ela já comentou, assim, só para poder fazer um acréscimo, é que ninguém gosta de mudança. Tá? E todo mundo gosta de tirar foto com a onça morta, né? O pessoal fala também bater onça morta. Então, na implantação, tem desafios que vão ter resistência, isso é normal, e depois de vencidas as resistências, depois de implementado, sempre vai ter gente lá que tira foto junto. Né? Quem lá às vezes criticou, né? E agora quer participar do resultado bom. Então, é um desafio a implantação do BIM. Não é porque o BIM é difícil? Não. Porque qualquer mudança que você for fazer dentro de uma organização, ela vai ser difícil. Então, né, o BIM não é privilegiado nisso, não. Igual a gente, um outro exemplo, né, dentro da TopTech, que é a startup que hoje eu sou sócio, eu tento implementar processos lá que eu tenho dificuldade, que é normal ter. Você está sempre mexendo com gente, né? Então, você tem que ter muito jogo de cintura, paciência, para conseguir fazer essa implantação e ela ser mais fluida. Sim, você falou uma coisa muito importante, porque qualquer software, não só software, qualquer processo que muda dentro de uma empresa, gera dificuldade, gera resistências também, não só BIM, não é, a questão não é com o BIM em si, né? Aqui a gente está falando do BIM, mas qualquer mudança realmente pode gerar esse incômodo, né, nas pessoas. E o segredo ali está no fluxo de processo, tá bom? Aí a gente pula para a questão de ausência de profissionais qualificados. Isso aqui eu vivo diariamente, pelo seguinte fato: como eu já atuo na área de ensino há muitos anos, e assim, conheço muitas empresas, né? Muitas empresas entram em contato comigo, e profissionais falando, Letícia, não tem nenhum profissional para me indicar que é bom na área de BIM, que já está com mais experiência. Gente, é uma raridade. Quem hoje se capacita em BIM, ele tem uma vantagem, sim, muito grande no mercado. Por quê? Estão sobrando oportunidades, não falo nem só vaga, tá? É oportunidades, porque vamos supor, você
não quer trabalhar como funcionário, mas você quer atuar na área de BIM, que seja em projeto, que seja na área de planejamento e orçamento, existem inúmeras oportunidades girando no mercado que não se encontram profissionais capacitados para poder abraçar essas oportunidades. Isso é real, eu vejo diariamente, eu falo mesmo. Agora, em mês, antes de começar a palestra, eu estava mandando aqui mensagem para inúmeros profissionais que eu conheço que já trabalham com BIM, perguntando se alguém tem interesse, porque eu estou com oportunidade e não consigo preencher uma vaga. Então, tá desse modelo, tá? Só para vocês entenderem. O Larso até citou também, né, a questão de capacitação, né? Que você tem capacitados profissionais, porque não encontra, né? Hoje, na startup, acontece isso muito comigo. Acabo que quando vou fazer triagem, né, tem poucos profissionais capacitados, eu acabo tendo que treinar esses profissionais. Mas hoje, como você falou, tem muita oportunidade. E o mercado ele carece desses profissionais qualificados. Então, hoje, para quem quer atuar na parte de projeto, de orçamento, de planejamento, o BIM hoje é uma obrigatoriedade. Você já está dominando, você conhecer a parte de teoria, conhecer a parte de ferramental, conhecer a parte de processo. É aquela coisa no mercado, né? Hoje, como tem muita informação, a informação já é muito fácil com a internet, existe que cada profissional conheça muito também. Então, você tem muita informação, você tem que conhecer. Então, e hoje, com essas várias oportunidades, um pouco que você já conhece já começa a sobressair dentro do mercado. E tem uma questão também, que olha como as coisas se interconectam aqui, se relacionam. Você tem aqui alteração do fluxo de processo e você tem ausência de profissionais qualificados. O que acontece? Se a empresa, ela decide, empresa ou profissional autônomo, que tem um escritório, etc., que atua na área do BIM, ela decide, vou implementar, faz um bom fluxo de processo de trabalho, né? Ela faz um processo de trabalho para ela, da empresa, né, em BIM. Quando ela vai contratar um profissional, mesmo que o profissional não esteja tão capacitado, ela pode oferecer uma capacitação ferramental para ele melhorar, para seguir aquele processo. Você entendeu que o principal, mais importante, é o processo? A capacitação, esse profissional que está ingressando ali, ele pode se capacitar, mas se ele não tiver um bom processo de trabalho, né, essa capacitação dele pode não fazer tanta diferença, tá certo? Então, assim, uma outra coisa, quando você está criando um novo processo, vamos supor, você está implementando e está no projeto. O primeiro projeto, eu falo de projeto, mas pode ser, por exemplo, o primeiro planejamento, o primeiro orçamento que você está pegando para fazer em BIM, né? Pode ser qualquer das áreas, tá? Mas vamos pegar aqui como exemplo o projeto. Você está fazendo o seu primeiro projeto em BIM. No primeiro, você já deve mesmo programar um tempo maior. E se você já usa alguma ferramenta BIM, vamos supor, você colocou aqui, ó, já faça em Revit. Ok, já sabe usar bem o Revit? Legal. Mas você já mapeou seu processo? Essa pergunta eu faço para vocês. Você já mapeou o seu processo de trabalho em BIM? Se você nunca fez isso, eu te desafio, no próximo projeto, ou orçamento, ou planejamento, sei lá o que você vai fazer em BIM, você parar e mapear esse processo. O que é mapear o processo? É escrever os passos que você utiliza para não ter que ficar raciocinando a mesma coisa depois. Vamos supor, se eu estou fazendo um projeto, eu tenho um template pronto? Qual que é o primeiro passo? É o template. Ok. Qual que é o segundo passo? Como que eu monto um projeto? Se eu mapear isso em BIM, no próximo, eu já não tenho que ficar perdido mapeando o processo na minha cabeça de novo, porque está tudo escrito ali. A mesma coisa, você está fazendo um orçamento em BIM. Como é que você faz esse orçamento? Toda vez que você tem que ficar pensando a mesma coisa, quais passos você vai seguir? Então, você mapeia uma vez. Você vai demorar para fazer isso. Eu já mapeei. Eu já mapeei processo de projeto. Eu já mapeei processo de coordenação de projeto. Eu já mapeei processo de orçamento. A primeira vez, demorou.
que eu fazia? Simplesmente escrevendo, depois eu ia organizando, depois você passa limpo, vai escrevendo o seu passo a passo, mapeia isso. No próximo que você for fazer, não só você vai estar mais rápido, como se você precisar treinar alguém, que aí entra na ausência de profissionais qualificados, você tem ali um roteiro, você tem um mapeamento do seu processo. Deu para entender que a Érica até tinha perguntado que processo é esse, né? Vai depender do seu processo, em que área você está atuando. Mas toda área tem um processo de trabalho, né? Toda área tem um processo de trabalho. E como a gente citou, isso não se trata só de BIM. A gente falando em BIM, é um sucesso aqui fazer isso, mas você pode mapear processos de qualquer situação de trabalho, mas para o BIM é essencial, para uma implementação BIM é essencial esse mapeamento de processo. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Alguém chamou? Não, a Érica só perguntou que processo é esse, mas chamar eu acho que ninguém chamou, que é o que eu estava respondendo. Eu vou mostrar aqui, Érica, um exemplo de mapeamento de processo que eu vou fazer na TopTech. Na verdade, isso aqui é chamado de planejamento de processo. Eu ouvi esse termo, então, primeira vez, uns 3 anos. Eu levei 1 ano assim, de planejamento de processo. Mas, assim, poxa, o que é o processo? Né? Agora, planejar o processo, eu tenho mais dúvida ainda. Então, o processo é a documentação de como você faz alguma coisa. Então, quando você fala de mapear, é você gastar um tempo pensando em como fazer e escrever mesmo com fluxograma. Qual que é o meu processo de trabalho, né? Aí, quando se fala do planejamento do processo, é você pensar num fluxograma de trabalho. Aqui eu uso a ferramenta do BI mesmo, que eu vou vendo aqui como que é esse processo. Aí, quando você trabalha com mais pessoas, você tem uma equipe, é importantíssimo, muito mais importante você ter ainda. Se você trabalha sozinho, é importante para você. Se você trabalha com equipe, é essencial, então a equipe se perde. E se for ir, todo mundo planeja crescer, né? Se você trabalha hoje sozinho, eu tenho que escrever, eu já sei de cabeça, mas escreva. Porque o dia que você precisar for ter equipe, contratar alguém, ter alguém para te ajudar, você vai seguir certinho, está aqui no processo. Hoje eu comecei esse planejamento de processo, tem uns 3 meses atrás, depois de ter depois de ter 3 anos de startup. Então, porque eu não fiz antes. E tem aquela conversa, né, que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então, é importante você ter escrito esse processo. Aí, como que seria o meu exemplo de processo? Tá, Érica? Isso aqui eu vou fazer em qualquer ferramenta, no Visage, no Visio, o que eu estou fazendo aqui no BI. Né? Ferramenta importante é o conceito, né? Por exemplo, aqui eu separei, isso aqui pensando já numa questão de coordenação de projeto, qual que é o meu processo aqui do estudo preliminar? Eu vou ter minha arquitetura, eu vou ter minha estrutura. Aqui era um caso que tinha o CAD, tinha um projeto em CAD, então eu vou ter a modelagem da arquitetura, aí eu vou ter projetos interiores, eu vou ter instalações. Então, aqui eu vou seguindo um fluxo, né? Por que eu tenho que ter interiores antes das instalações? Porque ali o ralo, quando o hidráulico posiciona o ralo, ele tem que ter a paginação do piso para posicionar o ralo de maneira correta. Então, se a gente não pensar nessas informações, como que elas vão acontecer, a gente acaba tendo retrabalho. Então, separar e pensar o seguinte, qual que é o meu processo de projeto? Por onde eu começo? Quais são as informações de entrada? Quais são as informações de saída? Se a gente não tem isso, a gente está sob o risco de ter retrabalho. Então, se você quer hoje otimizar o seu processo, ganhar tempo, um dos passos é você escrever o seu processo, que pode ser feito com qualquer ferramenta. Sim. E aí, como você mostrou que o seu está mais macro, né? Vamos supor ali um organograma, mas você pode destrinchar isso para cada etapa, o que eu tenho que fazer, o mínimo que eu tenho que ter
ali em cada, fazer uma descrição, estou falando assim, esse fluxo, por exemplo, já fiz fluxos detalhados que tem esse macro, aí do macro entra para o micro também, que é extremamente interessante. E você falou uma coisa muito importante, seria assim, ó, mapeamento de processo, e outra coisa, entradas e saídas. Eu, antes de trabalhar com BIM, eu desconhecia esse conceito, né, de entradas e saídas. Isso aí até a ISO 9001, que trata muito de entradas e saídas, né? Tem a ISO que fala específica, agora eu não estou lembrando. Tem uma ISO de processo, a ver se eu acho ela aqui. É, exatamente. Então, assim, ela cita muito essa questão de entradas e saídas. Por quê? Quando você pensa nas entradas, você organiza o seu fluxo de trabalho em BIM. O que é o mínimo que eu tenho que ter para essa etapa aqui? Se você já deixar isso escrito, o próximo que você for fazer, igual você falou, às vezes a pessoa trabalha sozinha, mas o próximo que ela vai fazer já está pronto, nem ela precisa ficar raciocinando de novo. A mesma coisa e perdendo tempo. Gente, o BIM otimiza não só por ele ser BIM, mas ele vai otimizar a sua forma de trabalhar. O que faz a diferença não é você saber as ferramentas ali, é você mudar a sua forma de trabalhar. ISO 9001, tá? 9001 mesmo, né? Exatamente. Beleza. Então, quando você pensa nas entradas, né? O que você precisa para cada etapa, você vai organizando o seu processo. O Larson citou. Pode ser que você vai montando o seu processo e depois você tem revisões. Vamos supor, chegou lá na frente, você reparou, vamos supor que você nunca fez um processo em BIM. Você reparou que se as instalações tivessem pego primeiro a paginação, ele já tinha colocado os rasos no lugar certo, que é o exemplo que ele citou. Então, aí você volta e corrige o seu processo, né? Então, por isso, é muito importante essa capacitação, não só ferramental, mas capacitação em termos de processo, justamente para aprender com o erro do outro, como o Larson disse. Com a experiência do outro, você já aprende. Você não precisa errar para voltar lá atrás, porque o processo é mais demorado. Quando você vai errando sozinho, demora mais. Por exemplo, hoje, quando você faz um curso de capacitação, você está pegando um atalho, porque você está pegando experiência de profissionais que já estão atuando na área, que já apanharam ali no início, que ninguém nem sabia o que era BIM, e hoje já tem todo um processo de trabalho estruturado, certo? Agora, pode apanhar sozinho? Pode também, né? Mas, como eu disse, demora um pouquinho mais, tá bom? Experiência, é isso aí, Érica, experiência mesmo. A experiência vai fazendo toda a diferença. E você pegar a experiência de uma pessoa que já conhece, faz também muita diferença. Quando eu comecei a utilizar, só para vocês terem uma ideia, né? Eu comecei a utilizar o software BIM, aí eu falei bem assim, ó, agora eu fazia um estágio na época ainda, não era nem trabalho, eu estava formando, então eu ia mudar para um trabalho, e eu pensei, se eu ficar trabalhando diariamente em ferramentas CAD, eu não vou conseguir ir para frente. Então, eu tenho que trabalhar só com BIM. Primeiro item, primeira decisão que eu tomei. Então, eu troquei até conseguir uma nova oportunidade, que eles estavam buscando pessoas interessadas, né? Profissionais, ou estagiários profissionais que iam trabalhar com BIM. Eu me inscrevi e consegui. E dali para frente, eu peguei algumas consultorias com profissionais que estavam bem à frente de mim e que foram me ajudando a evoluir e passar por essa fase inicial, que é a fase que a gente tem mais dúvidas. Então, com certeza, essa parte de experiência e capacitação é o que fez um diferencial, deu me diferenciar dos meus colegas, por exemplo, da faculdade, que estavam tentando lá, tentando, desistir e voltavam para o AutoCAD, que é o que aconteceu, assim, com praticamente todos. Eu não sei citar um que foi inicialmente, né? Hoje alguns já foram, mas na época não, na época os que tentaram resolveram voltar. Por quê? Hoje a gente tem muita opção, a gente tem muito treinamento, e na época também não tinha, tá? Então, fluxo de processo, vocês já viram aqui um exemplo, não deixem de mapear se vocês já trabalham ou não com BIM, tá? Ah, já trabalho com BIM. Nunca é tarde, mapeia o seu próximo processo de trabalho. Não deixe de fazer isso. E depois vem a necessidade de uma boa infraestrutura de rede de internet. A gente já citou isso aqui também, tá? Mas, gente, hoje você pode começar, basta você querer para começar, porque hoje tem muito recurso, muita opção, né? Rede, internet, pode dificultar um pouco? Pode.
mas não é mais um limitador, tá? Como o Larson, hoje a gente trabalha, já trabalhei em arquivos BIM com 3 pessoas simultâneas do mesmo arquivo, simultânea mesmo, um fazendo alterações e o outro vendo as alterações que o outro fez e trabalhando super bem. Então, isso hoje já é possível. Isso eu já trabalho dessa forma, com 3 pessoas no arquivo, desde, deixa eu pegar os anos aqui, para vocês não assustarem muito, 2013. Foi a primeira vez que eu trabalhei com 2 pessoas simultâneas, depois com 3, 4. Dá para trabalhar com 4? Até dá. Porém, com 4 pessoas tem que ser todo mundo muito bem capacitado, senão começa a dar uma bagunçada. Então, assim, a capacitação dos profissionais tem que estar elevada para trabalhar com 4 acima. Érica, ficou claro a questão do processo? Tá bom. Ficou, né? Até o Felipe quem tiver dúvida, o Felipe comentou pode aqui, falar, tá? ele falou que eu comentei que as empresas têm medo de capacitar o funcionário e ele sair. Eu acho que é pior não capacitar e o cara ficar, com certeza. Hoje, na verdade, as empresas têm investido muito em capacitação e existe um certo receio, mas nem por isso elas pararam de investir em capacitação dos funcionários. A questão, onde elas erram, não é em capacitar o funcionário, elas têm que capacitar. Elas erram em não mapear o seu processo de trabalho em BIM. O processo tem que ser da empresa, entendeu? O processo não é do funcionário, é da empresa. Então, se a empresa mapear bem o seu processo, ela tiver o seu processo BIM, a empresa tiver que... Quem criou? Os funcionários. Claro que é os funcionários que criaram. Mas o processo é da empresa. Então, se a empresa tem esse processo bem definido, pode entrar e sair funcionário que o processo está lá. É só engajar aquele novo funcionário naquele processo. Entendeu o diferencial do processo? Que é a importância dessa questão do mapeamento e do processo de trabalho? Isso é para cada departamento, porque às vezes uma empresa, ela pode ser só uma, por exemplo, pode ser só uma empresa de projetos, só projeto, ou ela pode ser projeto, ela pode ser orçamento, ela pode ser planejamento, ela pode ser o 6D, o 7D, ela pode trabalhar. Eu já vi empresas, né, que usam o modelo para simulação computacional de desempenho da edificação, tá? Então, isso hoje é possível, tem empresas no mercado que já oferecem isso. Então, por mais, não importa se a empresa trabalha com um processo BIM ou vários, né? Ela tem que ter esses processos internalizados. E aí, quando ela faz a capacitação, às vezes ela fica só na capacitação. Ela não evolui, é capacitação ferramental que eu falo, ela tem que evoluir para uma capacitação processual. Independente se isso é um curso avançado, é um curso com consultoria, entendeu? Essa capacitação processual que faz a diferença, certo? Porque isso que acontece, que tem muitas empresas que não têm processo de projeto, contrato, não tem algo escrito, sabe? Ou fica na mão do dono, ou fica na mão do funcionário. Ou na então, cabeça. Assim, qual que é o passo que eu faço? Como que eu sei? Quem que eu contrato primeiro? Quais são as sequências? Quais projetos contratar? Isso a gente tenta, acaba se descobrindo, às vezes, no meio do processo. Nossa, eu sou projetista. Se a gente descobre que tem que contratar um projetista, e acontece comigo, mesmo assim, fazendo essa parte do processo, quando eu estou coordenando, é uma falha. Pô, eu só descobri que tem que ter um projetista no meio do processo, no meio do acontecimento do projeto. Pô, tem uma coisa errada. E aí, agora, se eu nem tenho um processo escrito do que eu penso que é certo, como é que você vai saber que está errado? E aonde que eu vou corrigir isso? Então, quando a gente não, assim, é um nível de organização que a engenharia não está acostumada. Veio a questão do SGQ, né, da construção civil, começou a ter, né, executivo de alvenaria, de estrutura, de forma, e a gente não tem um projeto ainda, né, a maioria não tem. Sim, e aí você citou uma coisa interessante, porque assim, eu até li um livro que chama De Onde Vêm os Problemas? Porque o que acontece?
Você não tem um processo mapeado, aí você não para mapear isso. Quando surge um problema, você prefere correr e resolver do que ver da onde veio aquele problema e já corrigir no processo. Gente, pelo amor de Deus, para tudo. Não tenham pressa, porque você, como todo problema ele é urgente, né? Todo problema que aparece, ainda mais em obra, né? Eu lido com isso diariamente, gente. Diariamente. Todo problema ele é urgente, certo? Você tem que ir lá e resolver. Não pode parar a obra, não pode furar orçamento, não pode dar problema, não pode isso, não pode aquilo. É 1 milhão de coisas envolvidas. Só que o que acontece? Tá, correu lá, apagou o incêndio, vamos supor, é um problema grave, apagou o incêndio, para um tempo. Eu sei que vai demorar, eu sei que você não tem tempo sobrando, ninguém tem, mas você vai voltar no seu processo, ver a origem do problema e corrigir. Se você fizer isso, você vai ver o diferencial no seu trabalho. O seu trabalho como empresa, como funcionário, como qualquer atuação que você esteja fazendo em BIM. Volte, corrija o seu processo. Tá, tem que correr e resolver o problema. Como eu disse, resolva, mas volte, pare e pense. Isso é uma mudança estratégica, é uma mudança de cultura organizacional, é tudo isso que a gente já está citando aqui, tá? Então, assim, quem puder, leia o livro, De Onde Vêm os Problemas, que é justamente link de processo e de correção e melhoria de processo. E o processo, tá? Ele não acaba, assim como o BIM. Você decide começar, não tem data para finalizar. A não ser que surja algo muito mirabolante, não sei, quando a gente já estiver aposentando ou mais para frente, né? Que seja melhor que o BIM. Atualmente, gente, sinceramente, o BIM ele só tem começo, ele não tem fim, porque você só tem de evoluir. Olha quantas dimensões que a gente citou aqui hoje, e a gente não está mirando nem na metade das dimensões, como o Larson disse. Né? Tem que mirar alto, tem que saber onde quer chegar. Isso é só o começo. Na hora que você chegar no 8, já vai estar lá no 12, no 15. A gente está falando aqui do 10. Na hora que você chegar no 15, vai estar lá no 25 já. Pode ficar tranquilo. Não vai parar, não, isso aí. Entendeu? É um caminho sem volta. E é um caminho de pesquisa e melhoria. O segredo é pesquisa e melhoria. E a cada ano que passa, você pode pegar as ferramentas BIM para você ver a quantidade de melhorias que tem. Não, foi engraçado. Uma vez eu cheguei no escritório que ele estava só, por exemplo, era ano de 2018 e ele ainda estava com, no caso era o Revit, né, o software BIM, estava com o Revit 2011. Eu olhava assim, eu falei, cadê os botões? Porque assim, mudou tanto, teve tanto recurso, tanto acréscimo de recurso, que você fala, gente, como é que eu fazia projeto usando só isso aqui? E hoje já tem tanto mais coisa. Então, assim, a evolução ferramental também é muito grande. Para quê? Para otimizar os processos e também para tirar muita coisa que a gente faz hoje, que é manual, se tornar automático, né? Larson é um programador, pode falar melhor que eu disso. O arranho. Não é? Arranho, sei. Né? Um Assim, detalhe, criação... para quem Pode gosta da falar. área de software, tem muita abertura para engenheiro que sabe programar. É um negócio sem fim, né? Eu Com estou na certeza. minha 10ª linguagem de programação. Só para vocês terem uma Entendi. ideia. Aí, que você aprende uma, puxa outra, e hoje tem uma linguagem chamada Python, que ela, para poder extrair dados de modelo BIM, é impressionante. Impressionante. Então, tem abertura, muita abertura para isso também. E às vezes, e o programador? Quem é programador? Quem é programador não tem a visão da engenharia. E Isso você é consegue verdade. automatizar muitos processos, é bem interessante, tá? Aí, assim, Olha, quem tiver gostar, quiser procurar, procura por IFC OpenShell. Eu vou colocar aqui no chat, é muito interessante. só para você ter E, uma ideia, Larson, quando eu fui no Autodesk University, eu participava todo ano, presencial em São Paulo, né? Então, no ano de 2011, eu até tenho esse material ainda,
de escritórios, na época, 2011, a gente está falando de 11 anos atrás, escritórios de engenharia em São Paulo, que já tinham programadores na equipe para poder otimizar processo, tirar processo manual e fazer processo otimizado, na época. Tem mais, ainda mais hoje. E hoje tem outras ferramentas também. Existe o Dynamo, O Dynamo. O Daimon, né? Em inglês. Sim, Dynamo. Ele é muito bom porque ele é uma ferramenta de programação chamada de no-code, que é sem código, que é só ligando caixinha. Então, assim, com um pouquinho de conhecimento que você tem ali nem de software, você consegue fazer muita coisa. Assim, você modela uma casa inteira no Revit só com esses comandos ligando caixinha. Então, é muito amplo, gente, é muito amplo. Como a gente citou, um caminho sem volta para quem já começou, vamos supor que tem pessoas aqui que já utilizam muito bem os softwares. Tem o caminho da evolução de programação, de tudo isso que a gente está citando. O Henrique perguntou, Sim, falaste Python. isso, Python, que é uma linguagem de programação, de código aberto, que ela serve para N outras coisas, né? Sim. Mas porque sim, não, é muito bom, muito interessante, assim, você extrai dados do modelo assim, de maneira impressionante e rápida, né? O que acontece? É aí que vem aquela coisa, né? Você vai extrair os quantitativos do modelo pelo Revit, você tem um esforço. Se você receber um arquivo IFC e vai levar para Revit, é outro esforço. Aí o Python, em uma linguagem de programação, o OpenShell, você pode entender os termos, que são muito termos, né? Igual você tem BIM e Revit, BIM é processo, Revit é ferramenta, Python, linguagem de programação, IFC OpenShell, uma biblioteca que o Python usa. Aí você pega o Python, baixa o pacotinho do IFC OpenShell, você abre o arquivo IFC e extrai em minutos informações do modelo. Só que aí você tem que se programar. Só que é muito mais rápido você abrir o Revit, criar a tabela, gerar os dados. Para vocês verem como as coisas estão bem mais evoluídas, não estão engatinhando mais para quem quer buscar mesmo conhecimento avançado. É que eu comentei, é porque hoje tem muita ferramenta. Hoje é tudo mais fácil, tem muito tutorial, tem muita ferramenta. A internet traz informação de tudo, né? Eu não sei ler inglês. Você vai lá e tem um tradutor lá que te ajuda demais. Mas só que hoje tem muita informação e é exigido muito profissional. Tem que ter o conhecimento de Revit. Às vezes você não tem que saber usar o Dynamo, não tem que saber usar o Python, não tem que saber que existe. Porque se você tiver com uma demanda muito grande ali, eu não posso aprender, não tem tempo, procura alguém que sabe. Então, você tem que saber, você tem que conhecer quais são as ferramentas, saber quais usar, as possibilidades, qual que você vai usar. Igual a questão do BIM 3D, 4D, 5D, até o 10. Tem isso tudo. O que eu vou usar? Mas você tem que saber que é tudo, né? E você tem que saber que existe, porque senão você nunca nem vai almejar utilizar. Se você não tem conhecimento nem da existência, o que é, as ferramentas, então você não vai almejar nem chegar aquilo ali, por não saber. Ou como o Larson disse, né, que hoje, com certeza, para se capacitar em tudo isso, né, vamos supor, você fere em programação, em tudo ao mesmo tempo, você vai ter que ter um foco, mas você sabe que existe, você vai ter pessoas contratadas, parceiros, ou então uma empresa terceirizada que vai trabalhar com você e vai fazer parte, né? Hoje tem inúmeras possibilidades. E a gente cita aqui também, esse último item aqui, desconhecimento do uso do BIM por parte dos prestadores de serviços. O que acontece? Hoje, no Brasil, até grandes fornecedores já têm preparado, né, suas bibliotecas em BIM. Então, isso tem mudado bastante. Hoje a gente vê uma mudança não só de conhecimento assim dos fornecedores, né, de biblioteca para quem trabalha com projetos, mas também, por parte dos prestadores de serviço, com certeza vai haver um desconhecimento. Mas como eu citei, tem que partir
da empresa ou do profissional autônomo, tem que ter a decisão de implementação. Essa cultura organizacional, ela vai se refletindo cadeia abaixo. Se a gente não tomar a nossa postura, a nossa atitude de implementação, isso nunca nem vai chegar nos prestadores de serviço. É por isso que depende da gente que está lá no início do processo, depende de quem está no início do processo, não quem está lá no final. Né? O final, ele pega um reflexo. Até porque o prestador de serviço, muitas vezes, ele não consegue por si só tomar uma atitude de BIM, de implementação BIM. Tem que partir de quem está contratando, de quem está iniciando esse processo. Então, isso é muito importante, tá? Quem identificar numa empresa ali, da onde vai partir essa implementação, quem vai tomar essa decisão, quem vai ter esse poder de persuasão, de convencimento da importância dessa cadeia de utilização. E uma coisa que a gente não falou aqui ainda é a questão da figura do BIM Manager, né, que tem sido muito falado também. Por quê? Numa empresa, naturalmente, vai ter mais conhecimento em BIM, ou quando não tem, está todo mundo nivelado, tem que se ter um responsável, uma pessoa que vai planejar, que vai fazer aquele BIM ir para frente, porque se ficar todo mundo só pensando ali coletivamente, sem ter um planejamento, né? E o material BIM que a gente tem extra fala muito sobre essa questão de planejamento, de eleição de uma pessoa que vai cuidar dessa parte, é muito importante. Alguém tem que tomar a frente, assim como todo o processo de implementação, de qualquer software ou de qualquer processo. Sempre tem alguém para cuidar daquele processo, o cuidador, senão todo mundo vai lá, bota a mão, e o que vai virar? Não vai virar nada, né? Então tem que ter alguém para tomar a frente e tomar conta do processo, fazer acontecer. Como eu disse, o processo é da empresa, mas a empresa é feita de pessoas, né? Seja você uma pessoa, a empresa é você mesmo, né? Eu já fui assim também, uma época, a empresa era eu, ou você e mais pessoas, certo? Alguém tem? Pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar alguma dúvida a mais, algum comentário, tá? E aí a gente parte para umas perguntas finais, que a gente já falou bastante aqui, mas se ficou alguma dúvida, quanto vou ter que investir, né? Que é relativo, mas pode ser gradual, tá? Vai depender da quantidade de softwares que você vai utilizar, vai depender do porte da empresa, mas não precisa ser investido tudo de uma vez. Quanto tempo vai durar essa parte que eu queria citar, porque uma média, tá? Como a gente já trabalhou muito com implementação, tanto eu como o Larson, o que eu vejo muito é que empresas de projeto demoram, assim, de fato, 1 ano para falar, não, agora eu estou utilizando o BIM, os próximos projetos são só em BIM. Às vezes, em 1 ano, a empresa, dependendo do porte, consegue migrar todos os projetos novos em BIM. Pegar um projeto que já está pronto e transformar em BIM, não é o caso. Quando está implementando, geralmente a gente pega um projeto piloto novo, um que está começando do zero. Então, num ano, uma empresa de projeto consegue falar, não, todos os meus projetos agora novos foram em BIM, entendeu? Num ano é uma média, né? E aí já tem um processo estruturado. Com menos de 1 ano é muito difícil você estruturar um processo de uma empresa em BIM, para vocês verem, que exige tempo, exige trabalho, mas isso é muito bom, porque depois que você passa dessa fase, é muito gratificante você ver resultados galopantes depois, né? Porque no início, realmente, o Larson até falou, sua curva de rendimento pode reduzir, você vai gastar tempo, um tempinho a mais fazendo processo, montando processo, você vai gastar um tempinho a mais no aprendizado da ferramenta, apanhando com as ferramentas que você escolheu utilizar. Porém, depois, essa curva se inverte no sentido de rendimento, não é nem de tempo. Você pode até gastar o mesmo tempo para entregar um projeto, por exemplo, um exemplo, né? Projeto. Mas você está entregando um projeto com muito mais qualidade, com muito melhoria de processo, com melhoria de informações da construção. Você vai ver a diferença. E quanto tempo vai durar em termos, se você for uma empresa, está dentro de uma construtora, por exemplo, gente, para uma construtora, 3 anos é um início ali. Tem tanta coisa para fazer, para começar.
Eu né? comentei, na organização que eu comecei a captação do BIM, começou ali em 2014, Uhum. está até hoje, assim, está até hoje em processo de implantação. Por quê? Sim, Porque é tudo muito grande, né? sim, exatamente. Então, o tempo, é engraçado, quando eu vi falar do BIM, né? Eu falei, não, daqui 10 anos, ó, tá tudo certo. Aí hoje você me Só que tem perguntar, novas coisas, né? tem não, mesmo as antigas, é o que eu falei, que a gente tem como processo, né? Aí a gente Sim, agora está mudando, melhorando a questão de como projetar. com certeza. Vai hoje, se me perguntar, quanto tempo que a implantação do BIM assim, ficar redondo? Fala, daqui uns 10, 15, acho que fica É mais porque, perto. o que que acontece? Você vai implementar, você vai decidir usar e vai fazer acontecer. Só que a melhoria, ela é contínua, entendeu? Né? Então, pode ser que você implementou um processo lá em 2014, mas que até hoje ele sofre melhorias. Isso não vai parar. É igual quando você fala de uma empresa de projetos que faz um template, é a mesma coisa. O template, ele nasce, mas ele não tem data para morrer, não. Ele não para. Você vai só melhorando ele. Tá? Tudo em BIM é início e melhoria. Não pense em fim. Não existe o fim. Né? O fim não existe, existe melhoria. E isso que é bom, porque cada vez você vai colhendo mais, você quer mais, dá vontade. Você fala, e agora? O que eu vou fazer de melhor? Porque você quer melhorar, você quer otimizar um novo processo. É isso, você vai ver. Esse engajamento ele surge a partir do momento que você passa daquele período inicial que você tem mais dificuldade ferramental, aí você pula para as melhorias. E a última Sobre. pergunta. Ah, não, pode Ah, falar. não, é Que sobre é essa questão mesmo, de sobre conseguir, né? se conseguir ou não, né? E aí, o que Cons, vocês acham? Porque cons, quando eu fiz o curso, eu pensei bem assim, nossa, gente, minha mãe investiu um dinheiro alto nesse curso, porque na época estava caríssimo, que só tinha esse curso. Falei, e agora, né? Agora eu vou ter que pelo menos honrar o dinheiro que minha mãe investiu, né? Aí eu não tinha muita opção, mas passou pela minha cabeça. Será que eu vou conseguir esse negócio? Parecia tão difícil, não tinha nada de conteúdo gratuito, não tinha vídeo, não tinha coisa alguma. E assim, foi na decisão mesmo. E é decidir e fazer. O Felipe citou aqui, um grande problema que temos por conta da dinâmica financeira é o imediatismo. Nós concordo plenamente. Queremos o retorno imediato e não há paciência de aguardar o processo individual de cada um. Isso é uma verdade, por isso a mudança na cultura, né, organizacional, principalmente os diretores, não passa nem 6 meses, eles querem um resultado financeiro. Então, isso tem que ser muito bem apresentado e planejado. Eles têm que, tanto tem que partir ali, geralmente não parte da diretoria, né? Mas a própria diretoria da empresa tem que entender que é um processo evolutivo e que ele vai ver o retorno. Não só retorno, porque assim, as empresas querem retorno financeiro, né? De alguma forma, seja com ganho de tempo, de produtividade, de qualidade, seja com qual for, mas o que move uma empresa hoje é o fator econômico, não tem como. Porém, isso é visto, tá? Só que realmente a mudança cultural, até nessa parte de imediatismo, ela tem que acontecer. E ela tem que ser bem feita, tem que ser persuasiva, porque vale a pena. Né? Só que quando mal apresentada ou quando mal instruída, o que acontece? Fica a visão, o BIM não funciona, o BIM não dá retorno, mas por essa falta de conhecimento ou de planejamento ou então de execução correta, que não é fácil, claro, é desafiador, mas é muito possível, muito mesmo. Tanto que a gente está aqui, né, para falar disso e está fazendo aí no dia a dia, né? E aí, será que vocês conseguem? Eu acho que conseguem. Letícia, você falou uma palavra aqui que eu senti assim até frio na barriga, que era Uhum. algo que eu ia falar. Você está me escutando? Todo mundo está me escutando direitinho? Sim. Uhum. Maravilha. Você falou algo agora, alguns minutos atrás, que eu chego dei um calafrio aqui, que é em relação à melhoria contínua. Sabe, eu estou nessa área de educação há muito tempo, há mais ou menos uns 8 anos, e sempre, enfim, né, com aula sobre BIM, conheci vários professores, etc. E muita gente, é engraçado até falar isso para vocês que estão escutando aqui,
mas muita gente fica com aquele medo da implementação BIM, inclusive muita gente, até a venda de cursos, ela é muito fomentada por conta daquele decreto, decreto número 9.983, se não me engano, da obrigatoriedade do BIM, etc. E aí, em 2019, que foi o ano desse decreto, eu estava concluindo um MBA em gestão de projetos, que a maioria eram engenheiros e arquitetos. E aí teve uma pergunta no último módulo do MBA sobre essa questão da obrigatoriedade. Porque o decreto estava super em alta, etc. E aí eu tive a honra de estudar com, assim, os maiores mestres, assim, nessa área. O professor do último módulo falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para o aluno perguntou, né, a respeito da obrigatoriedade, será que vai funcionar mesmo essa questão aqui no Brasil? O professor falou assim, olha, teve um decreto oficial em relação ao uso de computadores ao invés, na época das máquinas de escrever? O professor fez essa pergunta para o aluno. O aluno ficou pensando, toda a turma ficou pensando, falei, não. Então, assim, não vai ser um decreto ou uma lei ou qualquer coisa que vai obrigar os engenheiros, os arquitetos e todo o mercado da construção civil ir para BIM. A própria tecnologia, o próprio avanço das coisas, enfim, a própria facilidade de tempo e economia de dinheiro vai fazer com que isso aconteça naturalmente. Então, não pense em decreto, não, pelo amor de Deus, não pense em lei, etc. Então, assim, eu até ri na época, você me falou disso agora, eu fiquei lembrando que tem a ver com essa questão do final aqui da surpresa. Sim. Mas, gente, não liguem para isso, sabe, em relação à implementação. É o mercado que dita as regras, porque as coisas vão acontecendo, a tecnologia está aí, está para ser utilizada e é uma evolução, como você diz, evolução constante. Você vai parar o tempo? Não vai, né? Exatamente, legal. Essa resposta é genial. Sim, e eu vejo assim vários alunos preocupados com essa questão e etc, querendo estudar e realmente com o objetivo de implementar as empresas. Mas o dono da construtora ele não vê essa importância, etc. Gente, é melhoria de tempo e de dinheiro. Então, assim, por que alguém ia frear isso na sua empresa ou você na sua profissão, entendeu? Então, a mensagem aqui, eu acho que ela é muito clara em relação à implementação. Inclusive, a gente vai disponibilizar o playbook, né, Letícia, a respeito da implementação. Mas eu queria deixar essa mensagem, antes de eu falar das novidades, sobre essa questão de avanço mesmo, sabe? A gente não pode frear essa tendência, a gente não pode simplesmente negar o fato de que no mundo inteiro está sendo implementado. E realmente, assim, sem demagogia, sem, né, a gente falar a respeito de curso, nem nada disso, mas quem não realmente se aderir a essa implementação vai ficar de fora, sabe? É uma tendência que a gente tá enxergando hoje na nossa profissão, no mercado, e é algo que vai aumentar, sabe? Principalmente com o avanço da tecnologia, etc. É algo que a gente já está vendo, né, Letícia? Sim. Eu vou passar a bola para a Letícia. Inclusive, a gente já está até com tempo, enfim, falamos muita coisa. Inclusive, eu anotei muita coisa aqui no meu caderninho. Que bom. Inclusive, para aplicar só para aqui. passar para o próximo slide, que é assim, para vocês não esquecerem dos principais pontos que a gente citou, né? Pode passar um pouquinho o texto. Gente, o segredo ali é o treinamento, volta só um pouquinho, e o aprendizado constante e os processos de trabalho, tá? Treinamento, aprendizado constante, evolução, essa melhoria e o processo de trabalho. Não se esqueçam do processo. Se você não tem processo de trabalho, faça, né, processo de trabalho em BIM, mapeie esse processo, que o processo ele vai sofrer também melhoria sempre, né? Ele também vai ser um processo evolutivo. E aí, por fim, um incentivo aí para vocês, né, de que vocês são capazes sim, viu? Com certeza, eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje, né, buscando esse conhecimento, é totalmente capaz de evoluir, de melhorar e de contribuir com a evolução da construção civil mesmo em si, né? A gente tem muita capacidade aqui no Brasil, muito profissional bons para chegar num nível evoluidíssimo de BIM. Qual nível de BIM a gente não sabe, né? Só o futuro vai só aumentando, né? Que é o que a gente falou aqui hoje.
Maravilha, maravilha. Larson, quer falar algo? Quero agradecer a presença de todos. Vocês podem contar com a gente aqui, qualquer dúvida. A gente pode ficar nossos contatos aqui. E falo assim vocês, todos são capazes, se conseguir ou não. Basta ter perseverança e disciplina. Todo mundo tem suas capacidades, consegue desenvolver. Alguns podem ali ter alguma facilidade com alguma coisa, mas eu não sou nenhum tipo de pessoa que tinha facilidade para poder falar, para poder comunicar, de aprendizagem. Então, tudo se consegue com disciplina, com esforço, acreditando no que você quer fazer, gostando do que faz. Nem sempre que você gosta do que vai fazer vai trazer muito dinheiro, mas a gente vai te trazer satisfação, vai te trazer felicidade, você poder contribuir com o que você precisar. Então é isso. Mais uma vez aqui eu agradeço. Valeu, Larson. Pessoal, como prometido, vou anunciar aqui, porque que eu até falei com a Letícia, que quando ela falou de melhoria contínua, minha barriga ficou fria aqui. O que acontece? Nós temos vários alunos da pós-graduação participando aqui, e esse benefício vai ser para vocês também, tá bom? Pessoal, para você que ficou até o final, então, assim, todo mundo, a gente está com 20 participantes aqui, como eu falei para vocês lá no início, a UNID, ela é uma instituição de ensino, né, voltada para pós-graduação, e neste final de semana, para quem participou até o final da live, né, e se inscrever no MBA, né, no caso, na pós-graduação, em gestão de projetos BIM, para quem ficou até o final da live, para quem já é aluno, tá bom? Nós iremos disponibilizar que acontece neste final de semana, tá bom? A formação em Yellow Belt. Não sei quantos tiveram a oportunidade de trabalhar com Lean Six Sigma, né? É uma ferramenta de estatística para melhoria contínua. Inclusive, vocês podem até pesquisar em relação aos belts, Yellow, Green, né? Tem o White Belt no início, tá? Mas é um curso que no mercado, assim, a certificação em Yellow Belt, ela não é menos de R$1.900, R$2.000, né? E vai acontecer com a Gabriela Piovesan, que ela é gerente de melhoria contínua do Santander, tá bom? Não é um curso apenas focado na engenharia civil, vai ser algo amplo, tá bom? Porque Lean Six Sigma pode ser aplicado em todo e qualquer processo. Então, a gente viu aqui essa noite, né, que BIM é processo, é economia, é gestão de projetos, é aplicação, mas principalmente melhoria contínua. E justamente para premiar vocês que estiveram aqui, vocês vão ter essa formação gratuita, incluída no curso de vocês. Inclusive, para quem quiser se inscrever na pós-graduação, fazer a matrícula até o final da semana, tá? Vai ter esse benefício também, beleza? A primeira novidade é essa. Então, assim, já tá fechado isso, tá bom? E explicando mais um pouquinho dos benefícios que os alunos têm, pessoal, e até para quem quiser se inscrever, etc., a gente ainda está com vaga aberta, tá bom? Mas muita gente fica se questionando, não sei nada de Revit. Quero me especializar, eu acredito nisso, eu acredito que é o futuro, eu acredito, tudo isso que você falou, Letícia, Larson, etc., preciso me especializar, mas eu não sei nada de Revit. Pessoal, vocês não precisam entender e ser, no caso, expert na ferramenta. Não precisa. O que a gente, como instituição de ensino, de pós-graduação, até para nivelar e a gente poder aprofundar de verdade em BIM, dentro da pós-graduação, fez com os nossos alunos, e a gente vai anunciar essa novidade agora, faltando um mês para esse início das aulas. A senhora arquiteta Letícia Tardim Pratissoli Batista, ela é professora há bastante tempo, já implementou BIM em várias consultoras, tá? Ela tem um curso, pessoal, do básico ao avançado em Revit, tá bom? Então, assim, eu não sei fazer nada em Revit. Não tem importância. Nós, como pós-graduação, vamos fornecer esse treinamento em Revit do zero para você, tá bom? É um benefício que a Letícia, inclusive, lançou esse curso na Hotmart, avaliado em que, Letícia? R$1.000, R$1.500, mais ou menos? Sim, aí tem uns bônus, né? Tem uma série de vantagens lá também que chegam em valores
bem mais altos, inclusive, com os bônus. Templates também, né? Enfim, Sim. várias ferramentas. Então, assim, não sabe nada, gente, não tem problema. Você vai ter esse curso por direito, inclusive disponibilizado essa semana para você, tá bom? Alunos da pós-graduação em gestão de projetos BIM e pessoas, né, que estão assistindo aqui a live que decidirem se matricular até o final desta semana, tá bom? Então, é um curso muito completo. Vocês vão ser nivelados antes de entrar na pós-graduação. Fechou. A gente começa no dia 21 de outubro. É o planejamento, é o cronograma das aulas até então, tá? Primeiro módulo vai ser de estudo de implementação e viabilidade, análise de implementação BIM. A gente vai passar também, módulo 2, modelagem BIM 3D, modelagem e aplicação em projeto elétrico e hidrossanitário, ainda no 3D. Projetos estruturais, quarto módulo, 3D. Compatibilização em 3D, tá? A gente vai ver sobre realidade aumentada, então a captação de projetos, a captura com o uso de drones em nuvem de pontos, tá bom? Eficiência e planejamento cronológico. Aí a gente vai avançando as etapas BIM, beleza? Cronograma BIM 4D. Módulo 8, planejamento orçamentário e custos da construção, 5D. A gente vai para o 6D, na eficiência energética e projetos sustentáveis, ok? No 7D, a gente vai para gestão de obras e facility management. No 8D, a gente vai ver um pouco de gestão de risco e segurança do trabalho. No 9D, a gente vai ver mais sobre Lean Construction, que é a utilização do Lean Six Sigma, tá bom? Para os Yellow Belts vai ficar muito mais fácil, né? E a gente encerra do 13º módulo com o módulo sobre o 10D, que seria realmente a industrialização e o futuro da construção civil nessa questão de industrialização da construção, beleza? Ok, acabei de citar a grade para vocês, todos os professores que vocês vão ter na pós-graduação em BIM, inclusive eu citei aqui que é a única pós-graduação até o 10D, tá? Todos os professores são engenheiros e arquitetos que atuam na área e possuem algum nível de gestão e liderança em BIM. Então, para resumir, todos BIM managers, ok? A grade é essa, tá? Como benefício de aluno UNID, não é nem por essa questão de fazer matrícula até na sexta-feira, isso é um benefício que vocês têm por serem alunos UNID, tá? 5 anos de atualização. Então, por exemplo, você pagou o curso, formou, já pegou seu certificado, já é pós-graduado em BIM. Se daqui a 3 anos surgiu uma tendência nova, surgiu um software novo BIM, enfim, qualquer coisa nesse sentido, vocês, alunos que já teriam se formado, tá? Vocês vão ter isso por direito, vocês vão ter essa aula nova por direito. Então, o seu acesso durante a nossa plataforma, ele permanece durante 5 anos, beleza? Então, são 5 anos recebendo conteúdos, todo ano a gente vai atualizar essa grade para vocês, ok? E ao invés de um TCC, para vocês se formarem, vocês vão ter um projeto prático de mentoria. Quero implementar BIM na minha construtora, quero abrir uma construtora, quero ser consultor BIM, quero, enfim, migrar de área. A gente vai colocar um dos 13 professores para te dar uma mentoria individual sobre a sua necessidade. Fechou? Então, esses 2 benefícios finais não é de promoção e nem nada disso, é para realmente você, aluno UNID, isso já está incluso no pacote, tá bom? Pessoal, relembrando aqui, então, para você que assistiu até o final, Yellow Belt, gratuito, fazendo a inscrição na pós, tá? E o curso também do básico avançado de Revit, beleza? Você que é aluno, pode ficar tranquilo, você acompanha até o final, você vai ter isso por direito também. Lógico que, pessoal, vocês vão solicitar informação, eu, inclusive, até vou passar o meu contato, eu vou colocar o meu contato aqui no chat, tá bom? Vocês me chamam no WhatsApp. Eu vou encaminhar vocês para o executivo responsável pelo curso. Você vai receber toda a ementa da pós completa, o currículo de todos os professores, o planejamento das disciplinas, a explicação desses benefícios todos, uma proposta de valor, tá? Um valor de investimento. Nós temos total flexibilidade, inclusive nesse fechamento de vagas existe uma condição muito especial, tá bom? E além dos benefícios, pessoal, que, enfim, é um investimento que vai retornar para vocês, assim, eu não tenho nem como
mensurar isso, tá? Então, assim, vamos investir, vamos acreditar que é possível, é capaz. Eu quero realmente encorajar vocês a dar espaço, porque não tem jeito, é algo que é inevitável e a gente preparou algo com muito carinho, com muita qualidade. A Letícia, o Larson também são professores da pós. Vocês vão ter um segundo encontro com eles, só que de 15 horas, no final de semana inteiro, né? Então vai ser uma pancada aí de conteúdo, muita evolução, beleza? E é isso, pessoal. Coloquei meu número no chat, DDD 11, tá? 985275877. Podem me chamar no WhatsApp. Se vocês quiserem também deixar o formulário, deixar o contato de vocês no nosso site, é uneed.com.br/BIM. Lá vai estar a grade para vocês darem uma olhada, etc. E é só preencher lá o cadastro, tá bom? A gente vai não vou falar mais, precisar não. do contato para enviar o material extra de leitura de implementação. Exatamente. Então, Os assim, para alunos. vocês, exatamente, para vocês que querem receber o material extra, podem me chamar, inclusive o playbook, né, Letícia, de implementação BIM, Sim. podem me chamar no WhatsApp também, que a gente vai providenciar, ok? E esse workshop que teve hoje, pessoal, vocês têm direito a certificado também. Postar no LinkedIn, etc. Vale como eu tenho algumas pessoas aqui estão no 10º período, então conta como horas também, são 2 horas extracurriculares para quem participou aqui até o final. Só solicitar nesse número, é o WhatsApp, tá bom? DDD 011, aqui que eu coloquei no chat, 11 98527 5877. Agradecer vocês por terem ficado aqui, tá? Até o final, foi muito proveitoso. Obrigado, Letícia, Larson, por Obrigada, terem gente, foi demais. aberta a agenda de vocês, assim, vocês são, né, estão na correria do dia a dia aí, no meio da semana. Queria agradecer mesmo vocês, professores, Eu agradeço. e me colocar à disposição para qualquer dúvida que surja, tanto de alunos quanto de não alunos ainda. Estou muito ansioso, né, assim, pessoal, eu sou da área, então, assim, a gente tem vários MBAs aqui, gestão de pessoas, RH, comercial, marketing. Eu vou ser aluno ouvinte dessa pós, tá, Letícia? Então, assim, vou estar lá no meio dos 30 alunos, tá? Aprendendo bastante também, você colega de vocês, como engenheiro. Eu estou muito empolgado, pessoal. Assim, a gente realmente é um planejamento que é incrível, de verdade, o que a gente preparou, tá? Pessoal, boa noite para todo mundo, tá? Vou deixar a Letícia fechar essa live aqui, mas contem comigo, tá? Realmente para essa caminhada de ser de muito sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, vão gostar muito do conteúdo e dessa caminhada de eterna melhoria contínua, viu? Estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Obrigado. Pessoal, sou suspeita para falar que eu acho que eu e o Lácio, a gente torce muito por essa evolução em BIM, evolução da cadeia da construção. A gente trabalha tantos anos para isso, então, quando eu vejo vocês tão interessados nisso, assim, para a gente é muito gratificante, de verdade, por estar tanto tempo já no ensino e trabalhando nessa pesquisa e nessa evolução. Então, só agradecer a vocês, também me coloco à disposição e uma excelente noite, um excelente resto de semana aí para vocês. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, né? Vamos implementar. Isso aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite a Boa todos, noite, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite a todos.